Fortaleza. Um novo tempo. Uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos amigos assinantes, telespectadores da TV Fortaleza, Canal 6. Com muita alegria, nós estamos dando prosseguimento hoje ao nosso projeto, onde nós estamos entrevistando os melhores da política e da administração pública e social do Ceará e do Brasil. Hoje nós temos a alegria de receber no nosso programa o campeão dessa promoção, o deputado estadual Heitor Ferrer, que durante as 8 edições da promoção, ele ganhou todas as 8. Isso mostrando o trabalho que ele desenvolve na nossa Assembleia Legislativa. De modo, deputado, que é com muita alegria que recebemos hoje aqui nesse programa, que você vai fazer um relato das suas atividades. Não. Inicialmente, Heitor, eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo, antes de ser político e depois de ser político. Bom, eu venho de um interior, né? Sou lavrense, nasci em Lavras da Mangabeira, e pertencente a uma família oligárquica que, desde os primórdios, dominou a política lavrense, né? Família Ferrer, família Augusto. E vim para Fortaleza em 68. Estudei em escola primária, vim para cá estudar no Liceu do Ceará e lá concluí o ginasial. Fiz o concurso para a escola técnica, me formei naquela época em Química Industrial, que é o equivalente ao técnico, e galguei êxito no vestibular para o curso de medicina. Me formei em medicina, fiz especialização em doenças tropicais e saúde pública. Em que ano isso? Isso em 75 eu entrei e terminamos em 80. Com a greve só recebemos o diploma em 81, em janeiro de 81. E aí passei a me dedicar à atividade médica, Roberto, no município e no estado. Portanto, eu sou médico do estado do Ceará e sou médico do município de Fortaleza. Em 87, já depois de algum tempo em medicina, fiz uma promessa de, assim que concluísse os estudos, passaria 5 anos em uma coletividade carente. Fui para o Pio 12. Passei 5 anos atendendo na região mais pobre de Fortaleza, uma das regiões que tem a carência de atendimento médico. Passei 5 anos lá. Daí despertou, obviamente, com o DNA já de uma família política, e despertou-me a ideia de disputar um mandato de vereador em 88. Aquela ideia de Brasil Novo, República Nova, Constituição Federal de 88. Fomos eleitos em 88. Nesse ano disputou a eleição, uma forte disputa de Edson Silva pelo PDT e Ciro Gomes pelo PMDB. E o Ciro ganhou do Edson por poucos votos. Então nós entramos na prefeitura, na Câmara de Vereadores em 89, e aí começou a minha vida pública. O primeiro mandato foi em 89, aí fui reeleito mais 3 vezes, no caso 4 mandatos, e no meio do quarto mandato, eu disputo uma eleição para deputado estadual. Fui vitorioso, e aí fui reeleito em seguida, e fui reeleito agora para o 3º mandato. Portanto, a minha vida pública tem mais ou menos esse resumo. Perfeito, Heitor. Então você chegou na Assembleia, já está com 2 mandatos, com 8 anos de Assembleia. E agora eu queria saber, na sua opinião, Heitor, por que é que você ganhou essa promoção nossa? Aliás, não ganhou só este ano, você ganhou os 8 anos da promoção, você foi escolhido como um dos melhores deputados estaduais do Ceará. Por quê? Quando você nos entrega esse prêmio e que nos deixa lisonjeado e muito feliz, você fala de como é feita essa escolha. Nós não temos conhecimento. Eu nunca tomei conhecimento de quem são os eleitores, como é o sistema de votação. Quando então você vai fazer a apuração desses votos, e quando nós estamos na sessão solene para receber a comenda, aí sim você estabelece quem foram os votantes, qual o segmento da sociedade, e tem um segmento importantíssimo que é o internauta. Então, o que é que me faz imaginar que essa escolha, há 8 anos eu tenho o privilégio de recebê-la?
de ser premiado? É porque eu vejo que no meu mandato, é o mandato que a sociedade mais consciente, que é essa que opina, que acompanha a política, e pelo quadro que você nos mostra, as pessoas todas são muito politizadas, essas pessoas gostariam de ter um parlamento com parlamentares com a minha postura. Obviamente que eu sou escolhido com mais 3 companheiros, que temos muitas vezes, em alguns pontos, divergências. Mas eu fui escolhido unanimamente 8 vezes. Ou seja, desde quando o prêmio, eu sou octacampeão. Isso. Né? Então, eu faço um trabalho onde o parlamentar, ele tem a consciência do mandato, ele sabe das prerrogativas do mandato, aposta que o mandato deve ser desenvolvido com responsabilidade. Eu faço oposição, mas não é uma oposição ferrenha. Eu faço uma oposição com responsabilidade, com respeito, com lealdade, e mostrando que não aposto nem em terra arrasada e nem aposto no quanto pior, melhor. Muitas vezes eu prefiro, Roberto, em alguns momentos, elogiar do que criticar. É muito melhor você fazer um elogio do que criticar. Claro que as condições do status quo do Estado do Ceará, que na época a Prefeitura de Fortaleza e o Brasil como um todo, não nos permite estar aliado permanentemente ao governo, porque há sempre erros, né? Então, no governo anterior, do atual governador, de 110 mensagens em 2010, eu votei a favor de 103. Votei apenas contra 7 matérias. Portanto, eu não faço uma oposição por oposição. E é esse o trabalho que as pessoas normalmente querem no parlamento para a sociedade poder tirar os proveitos do trabalho do parlamentar e do próprio parlamento brasileiro. Daí eu achar que deva ser essa minha conduta de não ser intolerante, de não ser intransigente, de ser consequente nas minhas ações, de fiscalizar o poder executivo, que deva ser fiscalizado, porque não existe governo bom que não seja com a oposição boa. Então, a oposição ela é necessária para dar governança. Aliás, eu digo sempre isso, Roberto, que o parlamento é para dar governança, mas sem se submeter a caprichos do governante, sem se humilhar, sem ser capacho. Ele dá governança, mas com respeitabilidade. Perfeito, então. Inclusive, você tem condições de falar como funcionam essas nossas promoções, porque você teve a oportunidade de participar uma vez de uma comissão apuradora. Não sei se você recorda disso. Eu acho que para escolher os cearenses os 10 cearenses da década, né? Exatamente. E que você me fez a distinção, e eu lá estive com o jornalista, radialista Antônio Viana, com o reitor Assis Araripe, e me parece com o Chico Aguiar do Tribunal de Contas. Chico Aguiar. Exatamente. É conselheiro do Tribunal de Contas. Então, Heitor, ali você teve conhecimento de como a nossa promoção é feita. Nós temos durante um mês uma pesquisa feita pela internet, onde eu digo que essa é a pesquisa quantitativa, porque nós temos lá cerca de 2.000 votantes, e depois temos a pesquisa qualitativa, onde a gente anualmente coloca de 35 a 40 personalidades, todas elas formadoras de opinião, extremamente qualificadas, pessoas né? qualificadas, que pessoas idôneas, política, né? E que eu digo sempre que não tem interesse em beneficiar ninguém, e sim em escolher realmente os melhores. E, aliás, então, quando do recebimento dessa homenagem, Roberto, a presença das pessoas que lá estão mostra a qualidade da premiação. Exatamente. Ou seja, como nos engrandece a premiação pela presença maciça dos homenageados, um ou outro que justificam a sua ausência, e os convidados, as pessoas que vão nos prestigiar. Perfeitamente, Heitor. E eu digo sempre isso nos meus eventos, e digo isso sempre para os meus filhos: quem faz bem feito faz muitas vezes, quem faz mal feito faz poucas vezes. Quer dizer, outras pessoas, outras entidades já resolveram fazer esse tipo de promoção, mas faz uma vez, duas. Nós estamos há 27 anos, este ano estamos completando 27 anos dos nossos eventos. Essa promoção agora foi a 8ª edição, mas nós temos o evento dos melhores prefeitos, por exemplo, que nós já fazemos há 24 anos. E nós acompanhamos. Das melhores empresas que nós fazemos há 23 anos. Então, são promoções que estão consolidadas e que nos deixa felizes, porque realmente, anualmente, a gente observa que a comissão julgadora sempre acerta.
Como eu disse no nosso pronunciamento deste ano, não sei se você observou, por exemplo, o Roberto Cláudio, que hoje é o presidente da Assembleia, há 2 anos atrás já tinha sido escolhido pela comissão como um dos homenageados. O Acrisio Sena, que foi eleito agora presidente da Câmara Municipal, desde o ano passado, quando ele nem pensava ainda em ser presidente. A sociedade já vendo os valores. Exatamente. Né? Acompanhando e vendo a desenvoltura, vendo as posições, Isso, vendo exatamente. o discernimento, né? O tirocínio. Então, ela, na verdade, quando ela sinaliza, e o colegiado não erra, porque daí o mérito da escolha, porque é um grupo muito grande de pessoas que são politizadas, conscientes, e os internautas que acompanham também. Então, quando você, naquele pronunciamento, falou que há 2 anos, os presidentes dos poderes, vejam bem, presidentes dos poderes, e não estão como presidentes dos poderes de maneira à toa, estão por mérito, né? Por mérito pessoal de cada um dos 2. E outro detalhe, Heitor, essa comissão ela não se reúne. Eu recolho isoladamente os votos. Porque se você... Ninguém sabe quem vota quem. Porque você sabe que em qualquer comissão, se houver reunião, sempre aparece lobby. Pode haver para beneficiar acordo, A, B ou C. No caso, o A não está sabendo em quem o B está votando. Isolados. De modo que isso nos deixa felizes. E como eu ressaltei, a própria presidente Dilma foi 3 vezes homenageada nossa, nos anos de 2008, 2009, 2010, como o melhor ministro, e saiu a presidente da República. De modo, Heitor, que é uma felicidade, uma alegria nossa você estar aqui hoje participando do nosso programa. E eu queria saber agora quais são as suas ideias para 2011. Vamos ver se no próximo ano você ganha novamente, né? Porque realmente vamos saber quais são as suas ideias e os seus projetos. Roberto, eu sempre que me perguntam isso, é natural que os jornalistas perguntem, os radialistas no começo do ano, olha, o que é que o deputado, qual vai ser o perfil do deputado? Eu faço sempre questão de dizer que a pisada é a mesma, no sentido de cumprir com o que a Constituição nos obriga a cumprir. O que é que o deputado tem que fazer na sua missão de deputado? Fiscalizar as ações do governo, não é do governador em si, é do governo. Todos os secretários, todos os seus colaboradores, todas as secretarias. E também procurar elaborar leis. Portanto, nós vamos continuar tentando fazer algumas leis para melhorar a qualidade de vida do povo do Estado e não vamos arredar 1 milímetro do nosso papel fiscalizador. Tudo que o governo fizer, vou lá no Diário Oficial, pesquisar, buscar contrato, buscar informações, porque esse é o papel e esta é a responsabilidade, a obrigação do parlamentar. Deputado, você vai me permitir, porque nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Estamos de volta conversando com o deputado octacampeão da nossa promoção, Heitor Ferrer. Deputado, então, continue com suas ideias e seus projetos para 2011. Olha, Roberto, legislar, nós precisamos nos preparar, ter a ideia do que vai propor como lei, fiscalizar no dia a dia. Mas em termos de proposta como legislador, eu tenho a proposta da ficha limpa para o Executivo, que é uma emenda à Constituição. Essa matéria já está em vigor em Minas Gerais. E também tem um projeto que trata da isenção de vestibular, da taxa de vestibular, nas escolas, nas universidades públicas estaduais, porque no Rio Grande do Norte, que é muito mais pobre do que o Ceará, o aluno que vai se inscrever nas universidades estaduais, ele não precisa pagar a taxa nem provar que é pobre, né? Aquela humilhação de levar um atestado de pobreza. O Rio Grande do Norte isentou em lei
E eu estou do mesmo modo tentando isentar aqui no estado do Ceará e gostaria de aprovar essa matéria este ano. O ficha limpa, que continua como lei, o que o Supremo julgou foi a aplicabilidade ou não dessa matéria, dessa lei, na eleição de 2010. Então, 27 tribunais eleitorais no Brasil inteiro aplicaram a lei, 27. Só um não aplicou, que foi o do Jader Barbalho, de Belém do Pará, mostrando claramente a influência do Jader em cima do TRE de lá. Ou seja, todos os TREs do Brasil aplicaram a lei em 2010. No TSE, 5 ministros pela aplicabilidade e 2 contra, portanto 5-2. No Supremo, 5-5. Aí chega um único homem e bota todo o Brasil, todos os julgadores na justiça eleitoral abaixo. Ou seja, não vale porque um só desempatou. Então eu quero, isso não mexe com a minha proposta, porque a lei continua incólume. O que foi julgado foi se era aplicável ou não ao pleito, pelo fato de ela ter sido aprovada no mesmo ano da eleição, dá o questionamento. Mas eu proponho, tá, como emenda à Constituição, eu estou propondo que, do mesmo modo que o cidadão que não tem condição de se candidatar a vereador, a prefeito, a governador, a deputado, senador, ele também não possa assumir cargos dentro da administração pública do estado do Ceará. Ora, se o cidadão ou a cidadã não são limpos, não tem moral, não tem dignidade, não tem probidade para ser candidato, ele não pode ter condição de estar dentro da máquina pública administrando o que é de todos nós e muitas vezes, na maioria das vezes, manipulando, gerenciando dinheiro público. Sem dúvida. Eu quero aplicar no Executivo, imitando o que Minas Gerais fez, estabelecendo que aqueles que são considerados ficha suja, eles não possam estar como ficha limpa dentro do Poder Executivo. E espero que os deputados aprovem essa minha emenda à Constituição do Estado do Ceará. Isso, inclusive, para o próprio governador vai ser bom, não é? É uma maneira de ele ter na mão uma lei, porque, Roberto, você sabe que o presidente da República tem 23 mil cargos que ele assina de punho a nomeação. Veja que absurdo. De punho, né? 23 mil cargos comissionados no Brasil. Ele escolhe como ele quer. No estado do Ceará são quase 8 mil. E em Fortaleza quase 4. Então o governador Cid Gomes, ele assina quase 8 mil atos indicando quem ele quer. Ora, obviamente que quem ele quer, mas muitas vezes a indicação vem de quem? De uma liderança comunitária, de um deputado, de um senador, de um secretário, de um líder de partido, de um presidente de partido. Então, o governador, muitas vezes, tem constrangimento em negar. Isso. E se o cidadão não tem uma ficha limpa, é fácil o governante dizer, olha, eu gostaria muito de atender o seu pedido, mas esse cidadão, ele tem um julgamento que foi feito por um colegiado que não permite. O conselho da profissão dele o condenou porque ele usou mal a profissão. Quer dizer, tudo que a lei ficha limpa estabelece, eu estabeleço dentro da Constituição do Estado para os cargos do Executivo. E tem mais, Roberto. Quando o governo abre 8 mil portas em sua casa, é como eu até disse, hoje está na coluna do jornalista Érico Firmo, é como vírus que chega no seu computador através de e-mails. Se chega 8 mil mensagens, essas 8 mil mensagens podem ter uma com vírus e danificar o seu computador. Ou seja, o governador pode ter nesses 8 mil cargos um virótico, um que esteja carregado de vírus para macular o seu governo. Então, a lei, ela é uma lei que, de certa forma, limita, mas protege o governante, porque ele só vai botar no seu governo para ser colaborador aqueles que efetivamente estão limpos para exercer a atividade pública. Sem dúvida. Heitor, eu queria saber de você o seguinte, você, desde a administração passada, da legislatura passada, você é praticamente o único deputado que faz oposição ao governador, ao governo Cid Gomes. Agora, como você frisou, não é uma oposição sistemática, você
faz oposição naqueles assuntos que você entende, que você questiona. Eu lhe pergunto, como é que você se sente nessa posição? Eu olhar para o seu lado, não ver ninguém do seu lado, se você sozinho, às vezes contra 45 deputados. O perfil deste mandato, penso eu que ele possa ser diferente, porque nós temos o PSDB que teve atritos, que teve candidatura própria, nós temos o PR também, que já mantinha uma situação de oposição na figura do Adair Barreto, que fez um trabalho extraordinário como estudioso que fez um trabalho de oposição também com respeitabilidade, era muitas vezes duro, mas porque estudava e esse estudo o levava a ser duro naquelas posições que ele defendia. O que eu imagino, Roberto, é que com o passar dos meses, essa oposição possa ter um pouco mais de deputados. No momento, eu ainda me sinto isolado. Tem lá, por exemplo, o Roberto Mesquita, tem feito uns bons pronunciamentos. O Roberto Mesquita tem questionado algumas posições do governo. O Eli Aguiar também tem questionado, né? E isso, de certa forma, me dá um alento de que a gente possa ter uma assembleia não é para estar contra o governo, não. É para discutir temas que não sejam, muitas vezes, temas polêmicos, que sejam unânimes. Porque não é possível que todo governante acerte 100% para que a Assembleia quase toda esteja sempre dizendo que ele está correto, né? Por exemplo, o governador há poucos dias ele encaminhou uma mensagem dando uma indenização para uma viúva de um militar que foi assassinado em um assalto de banco. Ora, ele deu para 3 durante esse governo, os primeiros 4 anos, e agora, já no começo do seu governo, a 3. Mas foram 36 policiais assassinados, nas mesmas condições. Por que o governador escolheu só 3 famílias para receber esses 100 mil reais de gratificação? O que dirão as outras viúvas e os outros filhos? Então eu apresentei uma matéria estabelecendo que doravante a indenização fosse para todo policial que tombasse morto em atividade. Porque não é justo, eu até usei a expressão que o governador tem sido bonzinho, mas não tem sido justo. Porque bonzinho nós somos com a mulher, com os filhos, com os amigos. Mas o justo, que é o que o governante deva ser, ele deva ser de maneira isonômica. Ou seja, policial morto em serviço, fica garantida a gratificação. Mas, infelizmente, na hora do voto, a minha matéria não conta com aqueles que eu acho que poderiam estar já numa situação de oposição, mas uma oposição consequente, responsável, pensando no Estado e no seu povo. Heitor, você é um deputado praticamente eleito em Fortaleza. Você tem cerca de 80% dos seus votos aqui na capital. Então, isso não lhe estimula que você seja candidato a prefeito agora em 2012? A bem da verdade, eu fui candidato uma vez, né? Uma vez o PDT me deu essa distinção. Só uma vez? Me parece que outras vezes... tirei 44 mil votos. Mas em outras vezes você tentou e não conseguiu, na eleição que a Luiziane ganhou no primeiro mandato, eu pensei em ser candidato, mas no segundo mandato, na reeleição, e veio a Patrícia para o PDT, e o partido achou que ela tinha mais lastro, já tinha tido mais experiência como primeira-dama, deputada federal, deputada estadual, senadora da República. Então a Patrícia se filiou ao PDT e foi candidata. Não logrou êxito, né? Todos sabem que não logrou êxito. Agora, para o pleito que se aproxima, o Heitor Ferrer pretende? Claro que sim. Fui o mais votado na capital, tenho pretensão. O partido tem outros quadros também. O partido tem a Patrícia, o partido tem o André Figueiredo, que é o presidente do nosso partido, que, a bem da verdade e a bem da justiça, trabalhou muito para engrandecer o PDT no que diz respeito à ampliação desse partido, levou esse partido de 2 deputados estaduais para 4, foi eleito e bem eleito deputado federal, né? Então, o André, como presidente de uma agremiação, ele é um exemplo a ser citado. Ampliou o PDT em todos os municípios do Ceará, nós temos um diretório, nós temos uma comissão provisória, organizadíssimo, né? Então, nós temos eu, Patrícia, Ferreira Aragão, André Figueiredo, Iraguaçu Teixeira, né?
Delegado Cavalcante. Delegado Cavalcante, são nomes que o partido dispõe. Como eu fui o mais bem votado na cidade de Fortaleza, e você fez essa referência, eu fui o mais bem votado de todos os estaduais. Isso me credencia a dizer ao partido que estou apto a empunhar essa bandeira. Mas a definição, Roberto, será do partido. Eu não criarei problema para o meu presidente, eu não criarei problema para a agremiação. Se o partido, de maneira pacífica, não ser dividido, resolver ter uma candidatura com o meu nome nessa candidatura, eu terei condição de desempenhar bem esta função. Então, como é que você se sente no PDT? A gente sabe que o PDT é um dos partidos que apoia o governo Cid Gomes. Os seus deputados, são 4 deputados estaduais do PDT, apoia integralmente o governo. E você é um deputado do PDT e que faz essa oposição. Isso o incomoda ou incomoda a direção do partido? Na outra grandeza do André, quando levaram isso para a executiva, ele disse, olha, ninguém vai cercear o direito do Heitor falar o que ele quer. O direito de expressão é dele. Aquilo que o partido fechar a questão, o Heitor obedecerá. Correto, Heitor? Perfeitamente, André. Aquilo que o partido fechar a questão, e obviamente para o partido fechar a questão, ele tem que, a sociedade, ele tem que prestar conta da sua posição. Então eu aceitei isso com muita tranquilidade e o André foi compreensivo também. O Heitor fala o que ele quer, é o direito de se expressar, é o direito constitucional. Agora, aquilo que o partido fechar a questão, o deputado tem que obedecer. Obviamente que essa é a posição do partido e é a minha também. Portanto, estamos vivendo dentro de um acordo onde eu tenho o direito de me expressar e o partido tem o direito de se posicionar também. Bem, eu queria agradecer a você, a sua presença aqui. Ficamos muito honrados em você estar aqui, fazendo uma prestação de conta. E agradecemos ao telespectador assinante da TV Fortaleza. E no próximo domingo voltaremos com mais um dos destaques da política e da administração do Ceará. Um abraço a todos. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. É de música na TV Fortaleza. Todos os sábados às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos.